No meio de toda a turbulência em Israel, algo surpreendente surgiu, um sinal que pode mudar nossa compreensão do fim dos tempos. Temos visto profecias se tornando realidade ultimamente, desde alinhamentos celestiais até a misteriosa marca da besta ganhando aceitação em todo o mundo. Mas um sinal chocante relacionado aos 4 cavaleiros do livro do Apocalipse parece ter escapado ao radar. O que esse estranho sinal poderia significar e por que ele está aparecendo agora? Junte-se a nós neste vídeo para entender o mistério por trás do novo sinal do fim dos tempos que acaba de surgir em Israel. Que Deus te abençoe poderosamente. Bem-vindos ao canal Desperta Fé. Antes de começarmos este vídeo, quero pedir a sua ajuda para ajudar-nos a bater nossa meta de 500 inscritos. É muito importante a sua colaboração. Lembre-se que nas madrugadas estaremos orando por você e toda a sua família. Já deixe o seu like e o seu curtir. Compartilhe com mais pessoas este vídeo. Se ainda não é inscrito, não perca tempo. Logo aqui embaixo, ative as notificações e clique no sininho abaixo. Canal Desperta Fé. As profecias de Israel são altamente respeitadas, tanto pelos crentes judeus quanto pelos cristãos. Essas profecias são como guias que fornecem informações sobre eventos futuros, oferecendo avisos ou promessas para aqueles que acreditam nelas. Desconsiderar essas profecias no passado levou a consequências desastrosas, como a destruição do Segundo Templo. Uma profecia que traz uma sensação de medo é sobre os 4 cavaleiros. Os sinais da presença dos 4 cavaleiros e seu impacto na Terra estão se tornando mais óbvios. Não precisa olhar muito para trás. Basta pensar nos eventos dos últimos 5 anos em todo o mundo e você verá esses sinais se tornando mais claros no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 6. Há uma passagem sobre os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são como personagens míticos mencionados no livro do Apocalipse, uma parte do Novo Testamento, e às vezes chamados de o Apocalipse de João, como se fosse o último capítulo da Bíblia. Neste livro, há uma descrição desses 4 ritos no capítulo 6, versículos 1 e 8. Em uma parte semelhante, há um grande pergaminho no céu selado com 7 selos. Inicialmente, ninguém é considerado digno de abrir esses selos e revelar o que está dentro, mas o Cordeiro de Deus, que representa Jesus, é considerado o único digno desta tarefa. Quando o Cordeiro começa a abrir cada selo, uma série de julgamentos severos são desencadeados sobre a terra. Esses julgamentos são conhecidos como os julgamentos de abertura do período da tribulação, representados por 4 cavaleiros em cavalos de cores diferentes: branco, vermelho, preto e amarelo. Essas cores são símbolos que representam diferentes qualidades ou coisas que as pessoas geralmente concordam. O vermelho significa guerra. O preto representa fome quando não há comida suficiente. E o amarelo representa morte ou doença. Mas o cavaleiro no cavalo branco é um pouco complicado. Alguns pensam que ele representa Cristo, uma figura boa, enquanto outros pensam que ele pode ser o anticristo, uma figura não tão boa. A visão de cada cavaleiro e cavalo, falando sobre os eventos relacionados aos últimos dias, simboliza um sinal diferente do tempo do fim. Esses sinais apareceram agora em Israel. Vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro é o cavalo branco. No livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 6:2, há um momento fascinante quando João vê algo incrível acontecendo. Ele descreve assim: eu observei enquanto o Cordeiro abria o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com uma voz como a de um trovão: venha! Eu olhei, e lá estava diante de mim um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco, recebeu uma coroa e cavalgou como um conquistador empenhado na conquista. Para alguns, acredita-se que este cavalo branco represente o Anticristo, um personagem mencionado em outra parte da Bíblia, no livro de Daniel. Nas profecias de Daniel, o Anticristo é descrito como um líder não tão bom, que fará um tratado de paz.
mas também fará coisas prejudiciais. De acordo com esta forma de pensar, o aparecimento do cavalo branco e do seu cavaleiro sinaliza a chegada do anticristo e marca o início de um período de 7 anos em que os julgamentos de Deus estão acontecendo na terra. As pessoas costumam chamar isso de época da tribulação ou da grande tribulação. Então, o cavalo branco, com seu cavaleiro segurando um arco e usando uma coroa, representa a natureza astuta e conquistadora do anticristo. É como um símbolo que conta uma história sobre um período de desafios e julgamento. De acordo com alguma interpretação da Bíblia, o arco na mão do cavaleiro do cavalo branco é um símbolo que mostra que o anticristo pode usar a guerra e truques políticos para obter controle. Sugere que ele será um líder poderoso e estratégico. A coroa que ele usa representa sua autoridade e poder, e algumas pessoas acreditam que esse poder vem de uma fonte sobrenatural, como algo além do mundo natural que o ajuda a se tornar poderoso. Para entender o que está acontecendo em Israel, vamos dar uma olhada mais de perto em quem é esse anticristo. O termo anticristo não está diretamente no livro do Apocalipse, mas aparece em outras partes da Bíblia, como em 1 João 2, versículo 18, onde fala sobre a vinda de muitos anticristos e indica que é a última hora. De acordo com a Bíblia, o anticristo é alguém que vai contra Cristo. Em 1 João 2:22, diz que o anticristo nega o Pai e o Filho. No capítulo 4:3, refere-se àqueles que se opõem aos ensinamentos de Cristo como o anticristo. Então, o anticristo é descrito como alguém que tenta enganar e desviar as pessoas da verdade. Mesmo no livro de Daniel, há menções a uma figura conhecida como o chifre pequeno ou o homem do pecado. O livro de Daniel descreve esta pessoa como um cavaleiro poderoso e orgulhoso. Este governante se exalta acima de todos os deuses e causa problemas para o povo de Deus. Alguns pensam que esta pessoa está ligada ao fim dos tempos e é um oponente dos seguidores de Deus. As pessoas acreditam que esta figura nas profecias de Daniel é como uma prévia ou sugestão do anticristo, mencionado em outras partes da Bíblia. Elas acham que o anticristo aparecerá no futuro e terá características semelhantes a este chifre pequeno em Daniel. Se olharmos para o livro de Apocalipse, especialmente nos capítulos 13 e 17, há mais detalhes sobre o anticristo. Ele fala sobre uma entidade poderosa, como uma besta, com força política e militar, recebendo adoração e autoridade do mundo. Lá também há a menção de um sistema religioso falso, representado por uma prostituta, que engana as pessoas para longe da verdadeira adoração a Deus. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. Depois que o primeiro selo foi aberto e o cavalo branco com seu conquistador apareceu, a próxima parte da visão de João se desdobrou com a abertura do segundo selo. João descreve assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi a segunda criatura viva dizer: venha! Então, outro cavalo saiu, um cavalo vermelho de fogo. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer os homens matarem uns aos outros. Para ele foi dada uma grande espada. Agora João vê um segundo cavaleiro, mas desta vez em um cavalo vermelho de fogo. O cavaleiro neste cavalo vermelho recebe o poder de arrebatar a paz do mundo. Isso leva as pessoas a se voltarem umas contra as outras e causa muitos problemas, derramamento de sangue. O cavaleiro está segurando uma grande espada, simbolizando a violência e o conflito que se seguirá. É interessante comparar o primeiro cavaleiro no cavalo branco e o segundo cavaleiro no cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo branco veio para conquistar, aparentemente trazendo uma espécie de paz, mas ele não tinha uma espada. Em contraste, o segundo cavaleiro no cavalo vermelho veio com uma espada, indicando um ato deliberado para remover a paz da terra. Apesar de quaisquer promessas que o anticristo possa fazer sobre a paz, parece que haverá muita hostilidade. As pessoas irão levantar-se umas contra as outras, e a verdadeira paz será difícil de encontrar. O tratado de paz que o anticristo poderá arranjar poderá acabar por ser ineficaz, talvez até uma tática para fortalecer o seu controle. É razoável pensar que o anticristo, em sua busca pelo controle,
poderá usar a guerra contra aqueles que não concordarem em segui-lo sob o Tratado de Paz. Esta falta de paz levaria a muitos problemas e ao caos em todo o mundo. As consequências de não ter paz alguma seriam graves, e a situação para as pessoas que vivem durante este tempo pioraria rapidamente. Não haveria qualquer alívio para os problemas crescentes, porque o Cordeiro de Deus continua abrindo os pergaminhos restantes, revelando mais sobre o que acontecerá. A profecia mostra uma imagem vívida e séria de um mundo em turbulência. A ausência de paz, junto com a revelação contínua dos selos, sugere um momento de grande sofrimento e tribulação. À medida que cada selo é aberto, é como se a intensidade dos eventos aumentasse, tornando as já difíceis circunstâncias finais ainda mais desafiadoras. Os selos agem como um caminho para o julgamento divino, mostrando o plano de Deus para a terra. Os próximos selos que ainda estão esperando para serem abertos trarão mais revelações e julgamentos que moldarão o curso da história durante este tempo extraordinário. O terceiro cavaleiro é o cavalo negro. João viu outro cavaleiro em sua visão, enquanto o Cordeiro continuava abrindo os selos. Desta vez, foi o terceiro cavaleiro, e ele estava montando um cavalo preto. João descreve assim: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Eu olhei e ali diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança em sua mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre as 4 criaturas vivas dizendo: 1 litro de trigo pelo salário de um dia e 3 litros de cevada pelo salário de um dia, e não danifique o azeite e o vinho. Agora, este cavaleiro no cavalo preto tinha um trabalho específico na terra: vender alimentos, onde uma medida de trigo custaria 1 centavo, e 3 medidas de cevada também custariam 1 centavo. O termo centavo refere-se a uma moeda romana chamada denário, que era o mesmo que o salário de um dia para um trabalhador médio, especialmente soldados romanos. Mas aqui está o problema. O termo medida significa uma quantidade menor que 1 litro, que é o que uma pessoa normalmente comeria em um dia. Esta parte da Bíblia diz que os preços dos alimentos subirão muito. Um dia inteiro de trabalho só lhe dará comida suficiente para esse dia, levantando preocupações sobre como as pessoas irão administrar os fins de semana ou apoiar suas famílias. Este tipo de escassez sugere que o mundo enfrentará a pobreza, provavelmente por causa da guerra global que acontecerá. O cavaleiro do cavalo preto está segurando uma balança, indicando pesagem e medição cuidadosa das mercadorias. No versículo 6, ele é instruído a não prejudicar o azeite e o vinho, reforçando a ideia de racionamento estrito durante este período de escassez. Para ter uma ideia de como pode ser esse racionamento, pense na escassez de papel higiênico, mas numa escala muito maior. As imagens sugerem que as pessoas terão cuidado na forma como utilizam seus recursos, especialmente quando se trata de coisas como vinho e azeite. Mas lembre-se de que a abertura do terceiro selo não significa o fim das revelações do Cordeiro. Ainda há mais selos a serem abertos, o que significa que há mais por vir nesta sequência profética em desenvolvimento. O último é o 4º cavaleiro, o cavalo amarelo. Enquanto o Cordeiro continuava abrindo os selos, o 4º selo revelou a chegada do último cavaleiro. Este cavaleiro estava em um cavalo pálido, provavelmente uma cor amarelada com base na palavra grega usada por João. Bem, este cavalo amarelo é especificamente referido como morte. O texto diz que ouvi a voz da 4ª criatura viva dizer: venha. Eu olhei, e lá diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e Hades o seguia de perto. Eles receberam poder sobre 1/4 da terra para matar pela fome, pela peste, pela espada e pelas feras da terra. Como já dissemos, o que torna este cavaleiro diferente dos outros é que ele tem um nome: Morte. Logo atrás de Morte está Hades. Nesta passagem, a Morte recebe poder sobre 1/4 da terra, com autoridade para trazer a morte através de vários meios. A Morte usa a espada, simbolizando guerra e violência, e também provoca a morte através de doenças, fome e ataques de animais selvagens.
Isso sugere que os 3 cavaleiros anteriores foram libertados na Terra quase simultaneamente. A morte do 4º cavaleiro tira a vida de muitos, através de batalhas referentes às guerras iniciadas pelos segundos cavaleiros. Além disso, a morte faz vítimas através da fome, apontando para a fome e o racionamento causados pelos terceiros cavaleiros. Pessoas também são mortas durante este período por ataques de animais selvagens, destacando a natureza perigosa do meio ambiente. Surpreendentemente, 1/4 da população da Terra é afetada pela chegada da morte, e ele é seguido de perto por Hades. Algumas interpretações sugerem que a menção de 1/4 da Terra poderia representar uma região geográfica inteira, como a América do Norte, se levantando e resistindo ao anticristo apenas para enfrentar o extermínio completo através da guerra, da fome e dos ataques de animais selvagens, enquanto o anticristo retalia contra eles. No entanto, é crucial entender que as interpretações de tais passagens simbólicas podem diferir. As imagens apresentadas no 4º selo enfatizam a seriedade do evento. A morte do cavalo pálido e seu cavaleiro cria um sentimento de medo e um presságio da autoridade dada à morte para assumir vidas através de vários meios. Ressalta as consequências devastadoras destes tempos turbulentos. A presença do Hades acompanhando de perto amplifica a gravidade da situação, sugerindo uma descida às trevas e turbulência espiritual. Além de saber sobre os 4 cavaleiros, agora vem o que o sinal dos 4 cavaleiros representa hoje. O cavalo preto mencionado no livro do Apocalipse representa um evento de inflação extrema. A inflação acontece quando os preços disparam, diminuindo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Isso se torna uma ameaça para a sociedade e torna difícil para as pessoas comuns comprarem coisas básicas. Em termos simples, imagine se o preço de tudo que você compra subitamente aumentasse muito. Seu dinheiro não valeria tanto e comprar as coisas que você precisa seria difícil. No entanto, as pessoas ricas ainda podem comprar itens de luxo, conforme sugerido pela frase: "Veja se não prejudica o azeite e o vinho." Em nosso mundo hoje, a inflação afeta as pessoas de maneira diferente, com base em quanto dinheiro elas têm. A abertura do 3º selo no Apocalipse, que revela que o cavalo preto, mostra que haverá problemas econômicos e sofrimento. O cavaleiro negro representa a fome e a balança na mão indica o racionamento de alimentos, porque não haverá alimentos suficientes. Isso aconteceu em diferentes partes do mundo ao longo da história. Em nosso mundo moderno, estamos familiarizados com a inflação, que mede o aumento do preço das coisas ao longo do tempo. Os dados recentes mostram até 3,7% de aumento em agosto. O aumento da inflação, onde os preços continuam a subir, torna mais difícil para os indivíduos e famílias satisfazerem as necessidades básicas. Mesmo que as taxas de inflação possam subir e descer, a tendência geral é ascendente, e isso não significa que as coisas estão ficando mais baratas. Mostra que os preços ainda estão a aumentar, apenas a um ritmo mais lento. Isto é essencial para compreender, porque explica os desafios econômicos das pessoas quando a inflação afeta a sua capacidade de satisfazer as necessidades básicas, apesar do aumento dos preços. Há um evento profético indicado pela imagem do cavalo negro e do seu cavaleiro a entrar lentamente no cenário mundial. Isso ressoa com as nossas lutas econômicas atuais, mas no meio das incertezas, há uma mensagem encorajadora para partilhar. A inflação pode causar estresse sobre o futuro, mas é crucial lembrar que um poder superior está em jogo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é mais significativo do que nossas preocupações econômicas atuais. Nenhum cristão foi abandonado ao longo da história, não importa quanta inflação aumente. O que vemos agora pode ser apenas o começo, com o Cavaleiro Negro simbolizando a fome e os desafios econômicos potencialmente se intensificando. No entanto, como os crentes, não é isso que deveríamos sentir em tempos desafiadores. Recorrer às Escrituras proporciona conforto no Salmo 23. As palavras de Davi adquirem uma nova profundidade
à medida que ele deixa de falar sobre Deus na terceira pessoa para falar sobre Deus diretamente no vale da sombra da morte. Essa mudança enfatiza uma comunhão direta e pessoal com Deus, assegurando-nos que Ele está conosco e aliviando o medo do futuro, do presente ou dos desafios econômicos. Mateus capítulo 10, 29 e 31 reforça o cuidado de Deus, destacando que mesmo os pardais vendidos por 1 centavo não caem sem o conhecimento do Pai. Esses versículos ressaltam a atenção meticulosa de Deus aos mínimos detalhes de nossas vidas, exortando-nos a não temer, mas a valorizá-lo muito. Caso você se sinta sozinho ou oprimido, lembre-se de que você não está abandonado. Deus está com você, cuidando de sua família, apesar das esmagadoras preocupações mundanas. É essencial reconhecer sua natureza temporária. Esses desafios são passageiros, e o céu espera, onde passaremos a eternidade com Deus, livres das preocupações deste mundo. Enquanto os 4 cavaleiros da Bíblia podem parecer ter poder sobre uma parte do mundo, os cristãos de hoje encontram esperança em saber que eventos ainda mais catastróficos estão no horizonte no final. Os cristãos podem enfrentar esses cavaleiros enfrentando a morte, a fome, a doença e provações, especialmente devido às ações do anticristo nestes tempos difíceis. A esperança final está em Jesus, que eventualmente vencerá todas as dificuldades. E agora, o que você acha do novo sinal do fim dos tempos aparecendo em Israel? Comente abaixo e inscreva-se em nosso canal. Canal Desperta Fé. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like e nos ajude a bater nossa meta de 500 inscritos. É muito importante a sua colaboração. Vamos espalhar a verdadeira palavra para todas as pessoas. Lembre-se que nas madrugadas estaremos orando por você e toda a sua família. Faça aqui o seu pedido de oração. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.